Como passaram o Dia das Mães? Bem? Comendo pouco? Caçando as raposinhas? Muito bem. Antes de começarmos, queria ler com vocês Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 ao 5. E diz o seguinte: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor o meu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhum de suas bênçãos. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, que te coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Isso está incluído também a nossa saúde. Nós deveríamos olhar a mensagem de saúde como uma mensagem de mordomia. Por quê? Porque muitas pessoas dizem: eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, esse corpo é meu, faço, eu como, eu aconteço, ninguém tem nada com isso. Isso é uma grande mentira, porque esse corpo não é meu, esse corpo não é seu. O universo pagou o preço mais caro que poderia ser pago por esse corpo. Então ele não nos pertence, é propriedade de Deus. E quando pensamos que o nosso corpo é propriedade de Deus, então nós temos uma nova mentalidade para poder cuidar dessa propriedade de Deus. Então a mensagem de saúde, ela é além de tudo uma mensagem de mordomia. Agora, nós temos que eliminar alguns mitos. Existem muitos mitos com relação à saúde. Primeiro mito, por exemplo, quando uma pessoa, mesmo na igreja, morre em uma idade muito jovem, ou porque teve câncer, ou porque teve diabetes, se complicou alguma coisa, nós viemos à igreja e aqui o que é que nós fazemos? Resignadamente nós dizemos: foi a vontade de Deus. Foi Deus quem quis. Será isso uma verdade? Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus às vezes permite que alguma coisa aconteça para que nós raciocinemos da causa para o efeito. Mas Ele quer que cada um de vós, que cada um de nós tenhamos uma vida longa. Por quê? Porque Ele tem propósitos para cumprir na nossa vida. E muitas das vezes, da maneira como nós cuidamos do nosso corpo, nós sonegamos a Deus aquele plano que Ele teria para realizar na nossa vida, porque não fomos o quê? Cuidadosos com aquilo que Deus nos legou, que é a vida. Então, uma pessoa pode morrer com 40 ou com 30 anos por alguma enfermidade, e a maioria dos casos está relacionado com o quê? Pouco cuidado com o corpo. Não tem nada a ver com a salvação. A pessoa pode morrer em qualquer idade enferma e vai ser salva, se ela teve confiança e fé em Jesus. Mas talvez um plano que Deus queria cumprir na vida daquela pessoa não foi possível. Por quê? Porque os seus hábitos fizeram com que ela curtasse a sua própria existência. Então temos que eliminar esse mito. O segundo mito que temos que eliminar é o seguinte: é que velhice é símbolo de doença. Isso é um mito. Não tem nada a ver velhice com enfermidades. O que acontece é que depois de uma existência inteira não cuidando bem do nosso corpo, quando chega um momento, o corpo capitula. Então nós começamos a colher os resultados daquela vida de pouco cuidado com o nosso corpo. Mas a nossa existência e a velhice, ela pode ser vivida com qualidade de vida.
porque é isso que Deus quer de nós. Então, meu pai sempre dizia, depois dos 40 a gente não pergunta como é que vai, pergunta onde dói. Não é verdade? Então, nós estamos nos condicionando relacionando velhice com a enfermidade e não tem nada que ver. Nós podemos ter uma existência longa e uma existência saudável. Eu mencionei no sábado, não sei se foi no sábado pela manhã, que o que nós vemos hoje é um paradoxo. Nos tempos dos israelitas havia-se uma vida muito longa. E como é que era a morte? A morte era curta, era rápida. E hoje nós vivemos uma vida curta e como é que é a morte? É uma morte lenta, é uma morte longa. É o que eu chamo de paradoxo da medicina moderna. No Antigo Testamento, quando nós olhávamos, por exemplo, algum dos patriarcas, antes de morrer, o que é que a Bíblia relata? Por exemplo, Jacó, fazendo aquele verdadeiro discurso, e a Bíblia diz o seguinte, havendo dito essas palavras, o que a Bíblia diz? Esticou os pés e morreu. É a morte programada. Isso em ciência, nós conhecemos na ciência médica como apoptose, a morte programada das células. É o falho geral do corpo humano. Acontece que com o nosso estilo de vida, medicamentos que se utilizam indiscriminadamente, as células do corpo humano hoje, elas não respondem bem ao processo da apoptose. Então, o que acontece? As pessoas que deveriam ter uma morte rápida e sem sofrimento, elas passam a ter uma morte lenta e agonizante. Está relacionado também com o nosso estilo de vida. Agora, ontem eu comecei a mencionar alguma coisa sobre a carne. Por que deveríamos eliminar ou reduzir os produtos de origem animal? E quantos se lembram qual foi o primeiro ponto? Quantos se lembram de algum ponto? Razões ecológicas, quantos se lembram? Precisam de alguma coisa para a memória. Razões sanitárias, quantos se lembram? Cheguei a mencionar a questão dos antibióticos, cheguei a mencionar a questão dos hormônios de crescimento, não é verdade? Aí parei. Parei nos hormônios, não foi? Bom, para que vocês tenham uma ideia, 70% dos antibióticos que se produzem nos laboratórios hoje são utilizados pelos animais, não por seres humanos. Eles consomem 70% de todos os antibióticos produzidos. O maior mercado de antibióticos para os laboratórios não são o consumo humano, e sim o quê? Os antibióticos dão aos animais. Agora, nos últimos 30 anos, mais de 70% de todas as enfermidades infecciosas adquiridas por seres humanos foram adquiridas dos animais. Então, além dos problemas que nós mencionamos ontem, existe o problema, por exemplo, das enfermidades transmitidas. Por exemplo, a causa número 1 de insuficiência renal nos Estados Unidos em crianças chama-se Escherichia coli, ou E. coli. E a maioria delas são adquiridas através de quê? Da carne. Esse é apenas um pequeno aspecto. Então, se nós queremos evitar enfermidades infecciosas, eu tenho uma lista aqui que poderia dar para vocês, mas o tempo é bem curto. Deveríamos evitar também, ou ter muito cuidado com o consumo de produtos de origem animal, por causa das enfermidades infecciosas. Agora, as outras implicações com o consumo de produtos de origem animal é o que nós conhecemos hoje, que é uma implicação muito séria, conhecida como Jacob-Creutzfeldt Syndrome, que é a forma humana da enfermidade das vacas loucas, chamado vacas loucas. Como começou o problema da infecção com as vacas loucas? O porquê se chamam de as vacas loucas? Nas Polinésias, na década mais ou menos de 30 e 40,
alguns exploradores ingleses, explorando aquelas ilhas, depararam com uma enfermidade um pouco rara. Essa enfermidade se caracterizava por pessoas que chegavam a determinada época da sua vida, começavam a dizer coisa com coisa, começavam a perder toda a coordenação motora, e dentro de 6 meses a 1 ano, aquela pessoa simplesmente morria. Os exploradores reportaram para alguns cientistas na Inglaterra, e a enfermidade era conhecida entre os nativos da região como curu. Então, uma pessoa, quando começava a falar alguma coisa que não fazia sentido, começava a perder a coordenação motora, já não poderia andar, e eles gritavam, curu, curu, curu. Então, os investigadores vieram para essa região e começaram a coletar amostra de cérebros de pessoas que tinham padecido dessa enfermidade. E afetava muito mais as mulheres do que os homens. Então, eles chegaram à conclusão: afetava somente aquelas tribos que praticavam o canibalismo. Então, as mulheres, principalmente, quando matavam seus inimigos, as mulheres vinham e comiam parte do cérebro para poder adquirir o quê? Adquirir a fertilidade. Então, era mais comum entre as mulheres, mas afetavam também os homens. Eles levaram várias amostras de cérebros para a Inglaterra, e como eles não conseguiram encontrar, porque na época não havia tecnologia que nós temos hoje para ver a nível molecular, bem distinto, alguma alteração, simplesmente o que eles fizeram? Pegaram dezenas de amostras de cérebros humanos e jogaram no ambiente, na Inglaterra. Só que a ciência descobriu o que provocava a enfermidade das vacas loucas mais tarde. É uma proteína que se chama prion. Essa proteína não é um fungos, não é um vírus, não é uma bactéria, é uma proteína, nem é considerado um ser vivo. Mas essa proteína ela tem algumas características. Ela é a proteína, a única proteína conhecida no mundo com poder infectivo, não existe outra. E essa proteína, ela resiste a altas temperaturas. Você pode colocar numa autoclave, você pode colocar a 200, 300 graus e você não consegue desnaturar ela. Ela resiste. Então, o que aconteceu foi que esse material que foram jogados depois de algumas décadas no ambiente, de alguma forma chegou na cadeia alimentar das vacas. Ok? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O grande problema foi que, finais da década de 70 para cá, algumas empresas relacionadas com a indústria ganadeira começaram a utilizar o sistema de aproveitamento máximo de proteínas. Então, o que é aproveitamento máximo de proteínas? É o seguinte: em toda manada, sempre vai haver aqueles animais que chamam-se downed animals. São animais que estão enfermos, que se enfermam. Então, antes, o que eles faziam? Sacrificavam esses animais e jogavam fora. Mas essas companhias tiveram uma brilhante ideia. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses animais doentes, vamos colocar, transformar ele numa sopa desidratamos, fazemos um pó, e esse pó, o que é que nós fazemos? Acrescentamos na alimentação do gado. É como reciclar. Então, qual a implicação aqui? Por exemplo, se uma vaca antes adquirisse o prion e ela morresse, o que aconteceu? A enfermidade morria com ela. Mas aquela vaca enferma e contaminada, que era sacrificada e jogada e preparada uma proteína dos tecidos delas e acrescentado na ração dos animais, a contaminação passou a ser agora o quê? Horizontal. Então, foi exatamente isso que aconteceu. A enfermidade das vacas loucas é o que chamo de a vingança das vacas, porque nós transformamos esses animais puramente herbívoros por natureza em animais carnívoros.
Então esse prion entrou na cadeia alimentar do ser humano e aqui nos Estados Unidos nós temos uma enfermidade que se chama Alzheimer's Disease. Nos últimos 10 anos, Alzheimer duplicou a incidência. E eu não conheço na literatura uma enfermidade que duplica sua incidência em uma década. O que alguns investigadores já estão pensando é que existem algumas pessoas que estão morrendo com síndrome de Jacob-Creutzfeldt Syndrome, que é a forma humana da enfermidade das vacas loucas, estão sendo diagnosticadas com o quê? Com Alzheimer's Disease. Agora, seria muito fácil descobrir se as pessoas que morrem com Alzheimer, se tirassem uma amostra do cérebro e mandassem para fazer uma biópsia e observar. Mas existe um problema aqui. Você pode pegar o melhor laboratório dos Estados Unidos e manda uma amostra para eles de um cérebro humano e pedem para eles checarem por prion, sabe o que eles fazem? Não querem nem chegar perto. Por quê? Essas proteínas têm uma capacidade infectiva tão grande e de contaminação que se na técnica de preparo contaminar o laboratório, não tem como descontaminar, tem que derrubar e tacar fogo. Eles não querem tomar o risco. Para que vocês tenham ideia como é esse prion. Então, essa nova técnica de se dar carnes a animais que são puramente herbívoros, transformou o quê? Esses animais em um grande perigo para a saúde da humanidade. A enfermidade das vacas loucas tem um curso muito lento, leva aproximadamente 2 ou 3 décadas para se manifestar. Mas quando se manifestam, as pessoas morrem no espaço de 6 meses a 1 ano. E se espera que mais em 1 década, todas aquelas pessoas que foram contaminadas, em finais de 80 e 90, vão começar a apresentar os sinais. E vai ser uma verdadeira epidemia. É a vingança das vacas. Agora, outro problema que nós enfrentamos, somente na cidade de Los Angeles, a cada ano, se sacrificam 2 milhões de gatos e cachorros. Por que se sacrificam? Porque são animais recolhidos das ruas, vão para os abrigos de animais, e eles têm um período dentro do seu orçamento de mais ou menos 6 meses para que apresente alguém para adotar aquele animal. Quando não se apresentam ninguém, o que eles fazem com esses animais? Eles sacrificam. Agora, depois que eles sacrificam esses animais, cerca de 2 milhões por ano, vocês acham que eles fazem lá túmulos para esses animais e colocam aqui jaz Mimi, aqui jaz Totó? Não. Essas companhias compram todas essas carcaças e fazem a mesma coisa. Transformam aquilo numa proteína e aquela proteína é acrescentada aonde? Na ração dos animais. Com relação à enfermidade das vacas loucas, o governo americano proibiu a utilização de vacas sendo utilizado como proteínas para as vacas. Mas tiveram proibida durante algum tempo, mas a fiscalização é muito escassa. E o melhor que nós podemos fazer, o que é? Evitá-las. Por exemplo, no Texas tem muito tatu. Eles chamam lá de armadillo. Muito tatu. E você passa nas estradas, quando eu venho de viagem, por exemplo, o que eu mais vejo é tatu morto na estrada. O que eles fazem com esses tatus quando a prefeitura vem? Eles já têm contrato com a prefeitura. Tatus, deers, todos esses animais, existem essas companhias que compram. Compram e processam e jogam. Por exemplo, enfermidade que se transmite. Qual a enfermidade que transmite o tatu? Lepra, hanseníase. Pessoas que comem carne de tatu têm a tendência a desenvolver o quê? Lepra. E às vezes lepra em alguns lugares do Brasil são endêmicos. Por quê? Porque comem muitas coisas. Na região da Amazônia existe uma região em que se come tatu e como é que se chama? Uma tartaruguinha que existe. E a região é endêmica de lepra. Mas eles não raciocinam o quê? Da causa para o efeito.
Tem gente que prefere morrer de lepra do que deixar de comer a tartaruguinha. Não é verdade? E assim também acontece conosco. Às vezes nós preferimos ficar enfermo de fazer algum sacrifício e algumas mudanças nos nossos hábitos alimentares. Então, essas enfermidades infecciosas seria outro aspecto que nós deveríamos evitar os produtos de origem animal. Agora, vamos ver aqui algumas declarações do Espírito Profecia. Ela diz o seguinte, que muito em breve o uso do leite de vaca deverá ser excluído da dieta. Ela falou muito em breve fazem quantos anos? Aproximadamente 1 século e meio. Nós estamos atrasados, não é verdade? E ela diz o seguinte, em um curto período de tempo, não haverá segurança utilizar qualquer coisa que venha da criação animal. Segue dizendo, nós sabemos que chegará um tempo em que não haverá segurança no consumo nem de ovos e nem de leite. Nós estamos atrasados ou não estamos atrasados? Estamos na contramão da profecia. Por quê? Porque ela menciona aqui, não haverá segurança em consumir qualquer coisa que venha da criação animal. Eu acho muito interessante, porque às vezes o Espírito Profecia dá algumas declarações e não dá muita explicação, não é verdade? Por que não existe explicação? Porque na época não se conhecia essa explicação. Essas informações eram passadas e muitas das vezes a Ellen White escrevia assim como o Senhor me mostrou. Porque hoje nós vivemos numa época que é privilegiada, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos tudo aquilo que foi falado no século passado, que foi revelado à igreja, está sendo comprovado. Imagine você viver, por exemplo, a reforma da saúde há 50, 60 anos atrás, quando poucas dessas coisas se conheciam. Pelo contrário, se exaltava o uso de carne, a ciência exaltava o uso de leite, a ciência exaltava o uso dos ovos, a ciência exaltava tudo que hoje está comprovado que faz mal para a nossa saúde. Então, realmente, eu tiro o chapéu para aquelas pessoas que há 6, 7 décadas atrás tiveram a valentia e tiveram a fé de quê? De seguir a determinação, aquilo que Deus revelou à igreja, independente do seu conhecimento. E eu acho interessante, porque eu pego algumas revistas adventistas bem antigas, e eu vejo nessas revistas, eu gosto muito, não é um hábito assim um pouco cavernoso, né? Eu gosto muito de olhar a seção de obituário. Seção de obituário. Então, você pega umas revistas adventistas antigas, é raro você ver um obituário de uma pessoa que morreu jovem de enfermidade, você só encontra pessoas que morreram jovem por acidentes. E eu sempre tenho a curiosidade de fazer a média de vida, comparando com aquelas épocas. E à medida que nós vamos vendo hoje as revistas adventistas e vamos vendo, e o que nós vamos encontrando? Vamos encontrando que existem pessoas morrendo em idade cada vez mais jovens de enfermidades. E hoje nós não precisamos, hoje nós temos um conhecimento, temos a ciência se curvando à revelação, então vivemos uma época privilegiada. Então, com relação ao leite, qual é o problema do leite? Por que deveríamos evitar o consumo do leite? Muito bem, o leite, todo ser humano adulto, ele sempre vai ter uma intolerância à lactose. Todo ser humano adulto. Alguns vão ser diarreias explosivas, outros vão ser apenas um pequeno desconforto, outros podem sentir apenas o abdômen um pouco distendido, mas todos os adultos seres humanos têm intolerância à lactose. E como se explica isso? Bom, porque a lactase, que é a enzima que desdobra a lactose, ela vai estar presente no organismo do ser humano no pico de quantidade até os 2 anos de idade. Quando nós chegamos aos 2 anos de idade, o que acontece? A quantidade de lactase, ela... E por que ela diminui com os 2 anos de idade?
Porque é época de quê? É época do desmame. Mas o ser humano é teimoso. Ele não quer desmamar. E ele continua agora pior, com leite de vaca. E o que acontece? Ele sempre vai ter certo desconforto digestivo. Por quê? Porque ele já não tem a lactase suficiente para poder desdobrar a lactose. Então, tem pessoas padecendo de uma série de problemas. Por exemplo, vou citar um exemplo. Asmático não deveria nem passar perto de leite. Por quê? Porque o leite estimula a produção de quê? De muco nos pulmões. Quem tem febre nem deveria tocar em leite, por quê? O leite faz com que a febre aumenta. Isso até os pediatras aconselham as mães, quando os bebês estão com febre, não dê leite, porque o leite vai fazer com que a febre aumente. Então, evitar o leite. Agora, por que é ruim para os asmáticos? Pessoas que têm problemas de asma, a asma ela tem 3 componentes. Ela tem um componente inflamatório, ela tem um componente que é uma broncoconstrição